Bom, olá senhores, vamos fazer uma série de exercícios e dentro desses exercícios vamos trabalhar algumas coisas que ou ficaram pendentes, né, até o término do curso, ou então para a gente poder relembrar e estar resolvendo essas questões, ok? Vou mudar aqui a cor, vamos lá. Por exemplo, as duas questões que eu vou resolver, ela vai envolver duas situações. Uma é das regras de potenciação e a outra a regra de radiciação. Tá? Então, vou relembrar algumas coisas aqui das regras de potenciação. Regras que tem que estar na mente, tá, gente? Não pode esquecer isso aqui de forma nenhuma, porque ajuda na resolução de exercícios, por mais simples que se pareçam, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui um número qualquer, vou chamar esse número de A, elevado ao expoente zero, todo número elevado a zero é igual a 1, ok? Todo número elevado a zero é igual a 1. Se eu tenho também esse mesmo número A elevado a 1, o resultado disso será igual a ele próprio. Todo número elevado a 1 é igual a ele próprio, tá? Um exemplo numérico que eu posso colocar aqui, por exemplo, é se eu tenho 3 elevado a 1, é o mesmo que 3, ok? Por exemplo, agora, expoente negativo. Tá? Expoente negativo. Expoente negativo, por exemplo, se eu tenho um número A, parecendo até um 9, né? Apagar aqui. Vamos lá. Se eu tenho um número A elevado a menos 1, a forma de poder eliminar esse meu expoente negativo é transformando esse número em uma fração. Tá? Então, o resultado disso será 1 sobre A, ou seja, o inverso dele. Para eliminar o expoente negativo, eu transformo ele no seu inverso. Então, eu transformo no seu inverso. Tá? Um exemplo numérico que eu posso colocar aqui seria, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Tá? O resultado seria, pegaria essa base, 2, transformaria nessa fração e faria o inverso dele, ficaria 2 elevado. Agora, não mais o expoente negativo, ele ficaria positivo. Então, portanto, 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre... E aqui, 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, que daria igual a 8. Ok? 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Uma outra coisa interessante também do expoente negativo é quando ele está trabalhando na forma de fração. Por exemplo, se eu tenho A sobre B elevado a menos 1, uma forma de eu eliminar esse meu expoente negativo será transformá-lo dessa maneira aqui. Basta eu inverter, tá? Basta eu inverter a minha fração. Portanto, A sobre B elevado a menos 1 é o mesmo que B sobre A elevado a 1. Ok? Então, um exemplo numérico. Por exemplo, se eu tenho 7 sobre 5 elevado a menos 2, isso aqui ficaria 5 sobre 7, ambos elevado a 2. Ok? É uma forma de eliminar o meu expoente negativo. Basta inverter a fração. Tá? Bom, na multiplicação, funciona da seguinte maneira. Imagina se eu tenho um número qualquer A elevado a N, vezes esse mesmo número A elevado a M. Tá? Na multiplicação, o que a gente faz? Nós conservamos as bases quando são iguais, o A, e os expoentes aqui nós somamos. Tá? N mais N, ficando então N mais M. Ok? Um exemplo numérico seria, por exemplo, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à sétima potência.
as bases são iguais, vou conservar a base, e o meu expoente aqui, ó, 2 mais 7, eu irei somar. Ficando então 2 mais 7 igual a 9, ou seja, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à sétima potência é o mesmo que 3 elevado à nona potência, ok? Na divisão vai ser o contrário da minha multiplicação. Por exemplo, se eu tenho o meu número A, elevado a n, dividido por A elevado a m, o que eu faço? Eu vou pegar as minhas bases, que são iguais, e os meus expoentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair, tá? Ou seja, na multiplicação existe a soma, e na divisão eu vou subtrair esse expoente, tá? Um exemplo numérico seria 3 aqui elevado ao quadrado, dividido por 3, tá? Quando eu não coloco aqui o expoente, porque tem o que aqui? Tem 1, ok? Portanto, como é que eu faço a divisão? Será 3, vou conservar a minha base, que é 3, vou pegar meu expoente, ó, menos 2 menos 1, expoente 2, menos expoente 1, portanto, vai ficar igual a quanto? A 3, ok? Deixa eu ver uma outra coisa. Tá. Potência de potência. Potência de potência. Trabalhamos muito isso em aula, em alguns exercícios. Tá? Se eu tenho, por exemplo, o meu A elevado a N elevado a P, isso aqui nada mais é do que A. Eu vou pegar o meu N e vou multiplicar pelo meu P. Tá? Eu não vou elevar a P, eu vou multiplicar a P. Isso na ideia de potência de potência. Um exemplo numérico, se eu tenho 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo, tá? Eu não vou fazer como eu faço na minha potência normal. Tá? Por exemplo, 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Aqui é diferente, aqui é uma potência de potência. O resultado disso aqui será 3 elevado a 2 vezes 3, 6. Ok? Potência de potência. Então, 2 vezes 3 é 6. Ok? Deixa eu só apagar isso aqui. Uma outra situação também é a potência de expoente fracionário, tá? Vou botar aqui, ó, expoente fracionário. Como é que funcionaria isso? Por exemplo, se eu tenho o meu A elevado a N dividido por P, a minha representação disso será em forma de radical, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu radical, vou colocar a minha base dentro, que é o A, tá? O meu numerador, tá, ó, N e P. Meu N é o meu numerador. E o meu P é o meu denominador. Gravem bem as posições, tá? Dessas propriedades. Às vezes cai uma questão envolvendo o numerador e o denominador, às vezes a gente esquece. Tá? Coisa assim não pode esquecer não. Ok? Portanto, aqui, ó, o meu numerador, que é o N, ele vem como se fosse o meu expoente, ou a minha potência, e o meu P ele vem como se fosse o meu índice. Tá ok? Só relembrando aqui as posições, tá? O A, P e o N, eu tenho esse desenho aqui, ó, sendo o meu radical, o meu A, ele é o meu radicando, o meu N, aqui é a minha potência, tá? O meu expoente, e o meu P, ele é o meu índice, ok? Não pode esquecer, gente, isso aqui tem que saber, tá? Isso aqui é o básico do básico
e de repente alguma questão vem falando esses formatos aqui para você montar o cálculo, tá ok? Isso aqui tem que saber. Então, expoente fracionário ele funciona dessa forma, tá? Dá um exemplo aqui numérico. Posso colocar por exemplo, aqui o x elevado a 3 sobre 2. Tá? Para transformar neste formato aqui, vai ficar, ó, vou conservar o meu x, que é o meu radicando. Vou fazer aqui o meu radical, tá? Meu radical. O 3, que é o meu numerador, como se fosse aqui no n sobre p, 3 é o numerador, ele desce aqui como sendo o meu expoente, e o 2 ele vem para cá para dentro, tá? Como é uma raiz quadrada, eu não preciso representar com o 2 aqui sendo o meu índice, tá? Raiz quadrada, posso representar desta maneira aqui, tá ok? Só apagar essa parte aqui para escrever mais. Show. Então, mais uma divisão aqui. Bom, deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre isso. Acho que é só. Acho que de raiz de potência só. Vou falar agora então sobre as regras da radiciação. Tá? Regras da radiciação. Coisas básicas que nós já sabemos, mas nunca é demais relembrar. Tá? Bom, uma regra aqui que trabalhamos muito isso em exercícios, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, raiz de A, raiz quadrada de A elevado a N, onde o meu índice é igual a N, tá? O que eu faço? Quando o meu índice é igual ao meu expoente, eu corto esse valor, tá ok? Uma outra coisa interessante também de se perceber é a seguinte situação. Ó, se eu tiver esse desenho aqui, ó, aqui o meu N, e esse meu N aqui, ó, o A elevado a N, esse meu expoente, ele pertence a todo esse desenho aqui, tá? Ele pode ser representado assim também, ó. N, o A, posso abrir o parênteses, e esse N aqui que está dentro, onde o A está sendo elevado a ele fica aqui fora. Tá? Ele também pode ser representado desta maneira. Ok? Portanto, o índice igual ao meu expoente, eu corto, sobrando igual a A. Tá ok? Então, sempre que o meu índice for igual ao meu expoente, o valor dele nada mais é do que o meu radicando, tá? O meu A. Um exemplo aqui numérico que eu posso fazer vamos lá, raiz cúbica de 3, tá? Elevado a 3, índice igual ao expoente, posso cortar. Isso aqui vai ser igual a 3. Tranquilo? Bom, uma outra regra também de radiciação, eu posso falar também sobre a raiz de uma raiz. Tá? O que vem a ser? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, vou botar aqui raiz de uma... Tá horrível isso. Raiz de uma raiz. Tá? Por exemplo, se eu tenho aqui essa raiz, ó, n vezes raiz de, vou botar o P, e o meu radicando aqui o A. Tá? Como é que eu resolvo isso? Basta multiplicar os meus índices. Tá? Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Ó. Vou fazer o meu radical, meu radicando aqui o A, e vou pegar o N vezes o P. N vezes P. Ok? Um exemplo numérico disso seria, por exemplo, a raiz quadrada de... a raiz cúbica aqui, de 2. Tá? Raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada eu tenho uma raiz cúbica de 2. Tá? Como é que eu resolvo isso? Vou fazer aqui o meu
radical, vou colocar o meu radicando e vou multiplicar os meus índices. Aqui quando não aparece é porque tem o quê? Tem um 2, né? Quando não aparece o índice no radical é porque é uma raiz quadrada. Portanto, vai ficar 2 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a raiz sexta de 2. Ok? Então, quando uma raiz estiver dentro da outra, basta eu multiplicar os meus índices. Ok? Vou apagar essa parte aqui inicial. A gente falar mais sobre essas regras de radiciação, tá? Aqui. Bom, ok. Continuar aqui. Outra coisa que eu posso falar também é sobre a multiplicação de raízes com o mesmo índice, tá? Por exemplo, vamos lá, multiplicação de raízes, multiplicação de raízes com o mesmo índice. Um exemplo, se eu tenho aqui, eu vou fazer o radical. Meu índice N, e dentro aqui eu tenho as letras A vezes B vezes C. Eu posso estar representando isso aqui da seguinte maneira, ó. Raiz de N A vezes raiz de NB vezes a raiz de NC. Perdão. Aqui o N. Tá? Ou seja, eu posso tirar todos esses números aqui e representá-los de forma individual. Tá? Isso aqui é uma multiplicação de raízes com os mesmos índices. Tá? Óbvio, claro, os índices têm que ser iguais para eu poder fazer isso. Ok? Uma outra situação seria a divisão de raízes com o mesmo índice. Tá? Então, falei da multiplicação, vou falar da divisão de raízes com o mesmo índice. Tá? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, a divisão de A sobre B. Tá? Tá aqui meu índice N. Eu posso representar da mesma forma que eu fiz com a multiplicação, fazer essa separação aqui, ó, de raízes. Tá? Que seria o meu B e o meu índice N. Ou seja, esse radicando aqui, ó, ele serve para todos os, esse meu radical, ele serve para todos os meus radicanos, tá? Tanto A quanto o B, tanto o numerador quanto o meu denominador, tá? Parece bobo, parece simples, mas volto a dizer que em algumas situações de exercício, isso aqui faz toda a diferença, tá? Uma outra coisa também é o produto entre o número real positivo A e uma raiz. Tá? Isso aqui eu posso representar da seguinte maneira. Ó. Também já sabemos, trabalhamos muito essa ideia. Imagina se eu tenho aqui o A vezes a raiz de B. Tá? Tá aqui o meu índice N. Isso aqui eu posso representar da seguinte maneira. Ó. Eu posso dizer que esse A que saiu da raiz, ele faz parte daqui desse meu radical, tá? Então, ó, o B, tá aqui o índice N, o meu B que já estava lá dentro, esse A ele pode retornar, mas ele retorna elevado a N, tá? Aí a gente aplica essa propriedade aqui, ó, que quando o índice é igual ao expoente, o que a gente faz? A gente corta. Se a gente corta, o expoente que a gente cortou junto com o índice, ele sai da raiz. Permanece só o que não foi retirado. Tá? Quer ver uma situação que a gente pode trabalhar? Imagine a raiz de 20. Tá? Como é que a gente determina essa raiz de 20? Fatorando em números primos, né? Então, ó, em fatores primos. 20 dividido por 2 eu encontro 10, por 2 eu encontro 5 e por 5 eu encontro 1. Tá? Como é raiz quadrada, ó, separo de 2 em 2.
Logo, a minha resposta será, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 5. Só se repetir uma vez o 5. Aliás, não houve repetição. Como o meu índice aqui é 2, ó, uma raiz quadrada, o que eu faço? Eu vou cortar com esse índice 2. Esse 2 ele sai da raiz. Saiu da raiz, permanece apenas o 5. Tá? Isso aqui é esta ideia aqui que eu acabei de mostrar. Tá, ok? Também ajuda muito em resoluções de exercício. Tá? Muito mesmo. Bem, mais alguma coisa sobre radiciação? Acho que não tem mais nada, não. Eu acho que não. Bom, fazer alguns exercícios agora envolvendo essas ideias. Vou apagar aqui. Vou escrever aqui o exercício para a gente trabalhar isso que a gente aprendeu, tá? Vou botar aqui um exercício. Número 1. Tá aqui, ó. A metade de 16 elevado a 20 é a... Vou botar aqui as opções A. 8 elevado a 20. Opção B. 16 elevado a 10. Opção C. 2 elevado a 79. Opção D. 8 elevado a 10. E a opção E. 16 elevado a 4. Como é que eu posso resolver essa minha potência aqui, ó, 16 elevado a 4? Ele quer saber a metade, né? Vou fazer de outra cor aqui, botar amarelo. Então, ó, 16 elevado a 20, ele quer saber a sua metade. Vou dividir, obviamente, por 2. Tá ok? Agora, eu posso dividir 16 com 2? Não, eu estou levando aqui uma potência, tá? Mas eu posso transformar isso aqui, ó. De que maneira? Vou fatorar. Se eu pegar o meu 16 e fatorar o meu 16 por 2, que vai dar 8, por 2 eu encontro 4, por 2 eu encontro 2 e por 2 eu encontro 1. Tá ok? Ó. Isso aqui nada mais é do que 2 elevado, quantas vezes se repete? 4. Tá? Ou seja, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, substituo aqui, ó. 2 elevado à quarta potência, coloco entre parênteses, elevado a 20, dividido por 2. Tá? O que eu faço aqui? Ó? Isso aqui é uma potência de potência. Potência de potência. Aprendemos que na potência de potência, vou conservar a minha base e vou multiplicar 4 vezes 20 é igual a 80. Tá? E embaixo permaneço o meu 2. Aqui vamos aplicar aquela propriedade da divisão. Quando tenho as bases iguais, o que eu faço? Portanto, isso aqui vai ficar, vou repetir a minha base, que é 2. O meu 80 aqui ele permanece. Na divisão de potências com bases iguais, eu conservo a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Aqui quando não aparece é porque tem o quê? Tem 1. Então vai ficar 80 menos 1. Logo a resposta vai ser 2 elevado a 79. Ok? Tá aí um exercício. Trabalhei nas ideias que fizemos inicialmente. Então, opção C. Tá? Então, a metade de 16 elevado a 20 é o mesmo que 2 elevado a 79. Ok? Não vai com afobação, não. Vou dividir o 16 por 2 e o 20 por 2 eu vou achar 10. Vai marcar 8 sobre 10. Está errado. Tá? Faço passo a passo. Mais uma vez, trabalhando aquelas ideias simples de potenciação. Vou apagar e colocar um outro exemplo aqui para a gente fazer. Tá? Só mudar a cor. Exercício 2. Diz assim, ó. O número de algarismos do produto
5 elevado à 15ª potência vezes 4 elevado a 16 é... Bom, agora vamos ter que trabalhar essa ideia aí, ó. Ele quer saber o número de algarismos desse produto aqui, ó, dessa multiplicação. O produto é multiplicação entre esses dois valores aqui, 5 elevado à 15ª potência e 4 elevado à 6ª potência. Bom, temos que trabalhar com coisas que sabemos, tá? O 5 eu tenho como fatorar o 5? Não, o 5 ele não tem mais como fatorar. Mas o 4 eu tenho, ó. Se eu fatorar o meu 4, é o mesmo que, se eu dividir por 2, vou achar 2, por 2 eu vou achar 1. Quantas vezes se repete o 2? 2. Então 4 é o mesmo que 2 elevado a 4. A 2, perdão. 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Vou substituir aqui, vai ficar, ó, 5 elevado à 15ª potência e 2 elevado ao quadrado, que é o valor de 4, elevado à 6ª potência. Tá? Mais uma vez aqui a ideia de que potência de potência. Portanto, vai ficar igual a 5 elevado à 15ª potência vezes 2, vou repetir a minha base, e fazer a multiplicação aqui, ó, da potência de potência. 2 vezes 6 é igual a 12. Ok? Bom, e aí, em que isso me ajudou? Tá? Agora eu tenho 5 elevado à 15ª potência e eu tenho agora 2 elevado à 12ª potência. Posso aplicar aqui uma propriedade, ó, nesse 5 elevado à 15ª potência. Eu expliquei que, ó, a elevado a n vezes a elevado a m é o mesmo que a elevado a n mais m. Ou seja, multiplicação de potências com bases iguais, conservo a minha base e faço o que com meus expoentes? Somo. Vou somar. Vou deixar esses expoentes aqui iguais, ó. Então eu posso fazer aqui, ó, 5 vezes 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 12 vezes 2 elevado a 12. Tá? Isso que eu fiz aqui, ó, não interferiu em absolutamente nada. Tá? Porque, ó, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado... Ficou ruim esse 5, parece um 6. Ó, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 12, ou a 12ª potência, o que eu faço? Conservo a minha base e somo os meus expoentes. Não mudou absolutamente nada, eu apenas abri esse valor aqui. Tá? Portanto, retornando ao cálculo, então, ó, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado à 12ª potência, vou repetir aqui o meu 2 elevado à 12ª potência também. Por que eu fiz isso aqui? Para fazer essa divisão, essa separação, perdão. Vou pegar o meu 5 ao cubo, vou abrir um parênteses e vou colocar, ó, 5 vezes 2 elevado a 12. Tá? Isso aqui também é a seguinte propriedade. Ó. Se eu tenho o A elevado a n vezes B elevado a n, eu posso representar da seguinte maneira. A vezes B, ambos elevado a n. Tá? Se eu aplicar distributivo aqui, eu volto no meu valor inicial. Tá, ok? Portanto, ó, deixa eu só tirar essa parte aqui e jogar para o canto. Calma aí. Vou botar aqui para o canto. Vamos lá. Continuando o meu cálculo aqui, ó. Fazer a divisão. Vou pegar isso aqui, ó. Então, 5 elevado ao cubo, abriu parênteses, 5 vezes 2, só vou repetir, elevado a 12ª. Se eu aplicar a distributiva, eu volto à minha ideia inicial. Tá? Por que eu fiz isso? Vou resolver o meu 5 ao cubo. 5 ao cubo é o mesmo que o quê? 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Vezes 5 vezes 2 é igual a quanto? 10. Elevado à 12ª potência. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 10 elevado
a minha 12ª potência. Mas deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui. A minha 12ª potência. Tá? Bom, isso aqui, ó, 10 elevado à 12ª potência, parece muita coisa, mas é a mesma coisa que isso. Por exemplo, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Ou seja, o valor do expoente aqui, ó, determina a quantidade de zeros. 2 zeros, 3 zeros. Ou seja, 10 elevado à 12ª potência, quantos zeros eu vou ter aqui? 12. 12 zeros. Tá? Portanto, ele quer saber, a pergunta é o número de algarismos do produto. Entre esses dois produtos aqui, entre essa multiplicação. Então vai ser 1, 2, 3, mais quantos zeros tem aqui? 12 zeros. Logo a minha resposta será igual a quanto? A 15. Tá ok? Ele quer saber a quantidade de algarismos. Ou seja, 125, quantos algarismos tem? 3. 1, 2, 3 algarismos, mais 10 elevado à 12ª potência. Só é uma quantidade de zeros que vou repetir, que é igual a 12. Então, 3 mais 12 é igual a 15. Tá? Então, a resposta, o número de algarismos é igual a 15. Ok? Bom, daqui a pouco a gente volta com mais exercícios para a gente praticar.